7h38. Na década de 70, em plena ditadura, um conflito agrário ocorrido na Paraíba chamou a atenção do país. A luta pela terra em Alagamar contou com o apoio da Igreja Católica e inspirou uma cantata. História que a gente conta hoje na terceira reportagem da série Lutas Camponesas, das Ligas ao MST. As cenas são simuladas, mas a narrativa é real. Na fazenda Alagamar, o dono Antônio Galvão chegou mais 3 pistoleiros e fez a provocação. O ano era 1977. O local, Alagamar. Uma enorme fazenda na zona rural de Salgado de São Félix, cidade do interior paraibano, a 100 quilômetros de João Pessoa. O acesso é através de uma estrada de barro. Ao longo dela, muitas cercas. Esse cercado é uma das poucas diferenças do cenário atual em relação ao anterior. Aqui, nessa imensidão de terra, viviam centenas de famílias. O dono era um senhor de engenho. Os agricultores arrendavam. Eles plantavam, colhiam, alimentavam a própria família e no final do mês davam a quantia ao proprietário. Essa situação se prolongou ao longo de 40 anos, até que o dono morreu. E os herdeiros venderam as terras aos usineiros pernambucanos. Foi quando a tranquilidade acabou e o conflito começou. Olha, esse proprietário trouxe polícia de Guarabira para aqui, trouxe polícia de João Pessoa, para intimidar a gente, sabe? Botou um posto policial ali, aí vocês passaram por um lugar que era o posto policial era ali, só para intimidar a gente. Seu José nasceu e cresceu em Alagamar. Os avós dele moravam nesta terra. Ele lembra de todas as situações que passou. Nós plantamos 14.600 e poucos pés de roça, ali embaixo no terreno. Aí veio 3 pistoleiros, arrancou todinho. O proprietário veio com um revólver, um 38, na mão, e botou os pistoleiros e arrancaram a roça todinha. Em algumas ocasiões, os conflitos eram verbais. Em outras, não. O clima de tensão social se tornou constante. O jornalista Bill Ramos cobriu os conflitos agrários na época. Ele lembra que a causa dos camponeses tinha a simpatia da sociedade, mas com o regime militar, os agricultores foram sufocados pela polícia e pelos donos das terras. Ramos lembra que o discurso dos latifundiários era curto e grosso. Ele chegava e dava um ultimato, disse, olha, você vai sair daqui amanhã. Aí disse, mas tu não tem para onde ir, é tudo que eu tenho, esse pedacinho de terra. Não, não quero saber não. Aí quando era no outro dia, chegava com a tropa, né, um grupo de capangas, e derrubava a casa do sujeito, derrubava mesmo. Derrubava a casa do sujeito, botava para fora a família, dava surras. A situação se agravou e uniu os agricultores, que decidiram se preparar para a reação. Dispostos, os dois grupos só esperavam um motivo para o confronto. Quase que se repetia a Sapé. Alagamar, por pouco não se repetiu. Só não se repetiu por causa de Dom José Maria Pires. Ele foi quem evitou, com muita diplomacia, muita habilidade, muita autoridade, que Alagamar se transformasse também numa tragédia, porque chegou a ponto de haver conflitos lá. Pires era o arcebispo da Paraíba, um religioso admirado pelos fiéis e com posturas que o aproximavam do povo, especialmente das questões sociais. Atualmente ele mora em Minas Gerais, mas durante passagem recente por João Pessoa, recordou de alguns episódios. Disse que quando soube das brigas no campo, quis ajudar, mas não fez isso sozinho. Quando Kaplan veio com essa história de fazer a cantata, que seria a primeira cantata em língua portuguesa, e seria, vamos dizer, acho que uma das primeiras assim que tiraria o cunho religioso para ser embora fosse religioso, porque tinha Dom José no meio, né? Era uma corrente da teologia da libertação, né? Então, o Kaplan, né, justamente eu fui procurar, falei, eu topo fazer o texto. A cantata para Alagamar é uma espécie de reportagem em verso. Ao longo de 41 minutos, belas trilhas e textos fortes. Primeiro, nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto, sempre se unir. Quinto, aí o forte, né? A desobediência às ordens de sua excelência que pode nos destruir. Um trabalho aprovado pelo bispo, produzido por um judeu e escrito por um ateu.
O judeu era o Kaplan e o ateu era o Sólia, né? E a gente se entendeu tão bem, e a cantata, de fato, foi algo que na ocasião ajudou muito e que expressou também muito bem a luta que estava sendo feita pelo povo. A cantata virou disco. Mas onde e como mostrá-la? O país vivia sob repressão, a censura era grande, a vigilância absoluta. Até que Dom José decidiu mostrá-la na igreja. E assim foi feito, no dia 17 de junho de 1979. Pela primeira vez, a cantata para Lagamar foi apresentada bem aqui, na Capela de São Francisco. Isso para uma plateia formada por 400 pessoas. Estavam presentes Dom Helder Câmara, Dom Ivo Lochaide, Dom Fragoso. Então, a força do movimento da igreja, que era a favor da luta contra os oprimidos, estava aí. A repercussão foi gigantesca. A causa dos agricultores ganhou a simpatia dos fiéis e de muitos setores da sociedade. Os ânimos se acalmaram no campo. O processo de desapropriação teve andamento. Não demorou muito para que a justiça se posicionasse a favor dos camponeses. Para mim isso foi um sonho realizado, porque eu mesmo senti com as minhas mãos fazendo o que eu tinha vontade. Deixar cada uma pessoa no seu lugarzinho, sua terra com escrituras e mais escritura de compra e venda. João era um adolescente na época. Apesar da idade, não esquece de um detalhe fundamental na opinião dele. O pessoal se juntaram, se uniram, foram à luta até que conseguiram a terra. Amanhã, na quarta reportagem, você vai saber como as ligas camponesas influenciaram a criação do MST. Também vai saber qual a realidade da reforma agrária no Brasil.